Pai, em nome de Jesus, nós te louvamos e agradecemos por este momento, pela presença dos nossos amigos, nossos irmãos, nossos colegas, nossos companheiros que estão aqui nessa tarde. Que a tua graça, o teu amor possa tomar o coração de cada um de nós. Que a nossa mente, o nosso espírito esteja perceptivo a tudo que vai ser falado, a tudo que vai ser dito. E que a tua voz, não a minha voz, mas a voz do teu Espírito, a voz de Deus, possa tocar o nosso interior e que nós possamos ser mudados pelo ensino que vai ser ministrado em nossos corações, tanto a mim quanto a eles. Eu também aprendo quando estou aqui. Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Em nome de Jesus. Essa é a terceira reunião que nós estamos falando sobre um tema, sobre o tema do perdão. Perdoar é viver, porque quem não perdoa não vive. Perdão é uma prática de vida existencial. A falta de perdão nas nossas vidas, ela prejudica a nossa caminhada, o nosso proceder, o nosso avançar na existência. A gente sabe que estamos aqui nesse plano material durante um tempo e nós queremos viver esse tempo o melhor possível. E uma das maiores virtudes de uma pessoa é perdoar. E nós devemos perdoar as pessoas, por quê? Porque nós também fomos perdoados. Perdoados em Cristo, perdoados pelo seu sacrifício, pela obra que Ele fez ali na cruz. Nós somos perdoados, por isso devemos perdoar. A própria oração que nós acabamos de fazer aqui, né? Oração do Pai Nosso, que Ele diz assim: perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Você só tem as tuas dívidas perdoadas quando você aprende a perdoar. Perdão vem de uma palavra chamada perda. Sempre quem perdoa está perdendo. Alguém me deve uma dívida. Ele me deve 5.000. E eu chego para ele e digo assim: não precisa me pagar mais. Eu perdoo a dívida. Então eu perdi 5.000. Sempre quem perdoa está perdendo. Sempre quem dá o braço a torcer, uma linguagem mais popular, está perdendo. Mas não sabe ou nunca ouviu falar no benefício que o perdão pode trazer para a vida de uma pessoa. Perdão é cura de relacionamento. Nós não podemos ter um relacionamento saudável com as pessoas se nós não perdoarmos. O perdão não tem nada a ver com o pedido de desculpa da outra pessoa, com o voltar atrás da outra pessoa, com a atitude que a pessoa a ser perdoada vai tomar em relação a você. Nós temos que ter a atitude de perdoar. Quando nós perdoamos, nós ficamos livres. Você fica livre da pessoa, mesmo que ela não te perdoe. Tem um texto lá de Romanos, capítulo 12, que diz assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. E você amontoará a brasa na sua cabeça. Pensa,
Uma pessoa que faz mal para você, que fala mal de você, que tem aversão a você, ou você tem aversão dessa pessoa, aí você começa a fazer o bem para ela. O que ela vai ficar pensando? Eu sempre digo, se alguém está de mal contigo, compra um presente e dá para ela ou para ele. Ela vai pensar que você é falsa ou falso, mas não importa. A atitude do perdão, quando ela é do coração, ela vai curar primeiro você. Eu vivo um relacionamento conjugal há mais de 35 anos, só de casado, mais o tempo que nós namoramos desde a infância. Mas o nosso casamento dura porque temos um ao outro perdoado, um ao outro todos os dias. Porque senão não se sustenta um relacionamento. Diferentes vivendo junto. Então, curar relacionamentos só com perdão. Perdão é perda. Hoje eu gostaria de ler um texto aqui com vocês, lá em Lucas 47, que fala de uma mulher. Essa mulher possivelmente teria sido aquela mulher que foi pega em adultério e que levaram para Jesus para que ela fosse apedrejada porque tinha cometido adultério. Na lei dos judeus, na lei de Moisés, estava escrito que a mulher que fosse pega em adultério seria apedrejada. E eles levaram para Jesus, e Jesus fez tudo aquilo que vocês já sabem, né? Quem não tem pecado que atire a primeira pedra. E todo mundo com pedra ali na mão para apedrejar a mulher, largaram as pedras e foram embora. Porque a consciência deles acusou eles dos pecados que eles tinham. Então quem não tem pecado que atire essas pedras. E essa mulher ficou sozinha com Jesus ali naquele momento. E Jesus olhou para ela e disse: mulher, onde estão as pessoas que te acusam? E ela olhou para o lado e disse: não tem ninguém. E ele disse: nem eu te acuso. Nem eu vou te acusar. Vai e não peques mais. Vai e mude sua história. Vai e tenha outros procedimentos. E ela foi. E o texto aqui de Lucas 47 fala que Jesus foi convidado para um jantar. E um religioso da época convidou Jesus, e ele entrou na casa, tomou lugar à mesa. E o costume deles era aquelas mesas baixas, e eles sentavam praticamente no chão. O texto aqui diz que eis que uma mulher pecadora, possivelmente tenha sido essa mulher que foi perdoada numa outra situação. Seria Maria Madalena. Chegou uma mulher da cidade pecadora, sabendo que ele estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com um perfume. E ela entrando por detrás aos seus pés e chorando. A mulher estava chorando. Regava com suas lágrimas os pés de Jesus e os enxugava com seus próprios cabelos e beijava os pés dele e os ungia com aquele perfume. Aí o religioso, o dono da casa, na mente dele, julgou a atitude de Jesus e a atitude da mulher. E ele disse consigo mesmo: se esse Jesus aí fosse um profeta, ele saberia quem é essa mulher que tocou os seus pés. Olha o julgamento, um pré-julgamento, né? Porque ela é pecadora. Aí Jesus olhou para ele e disse: Simão, uma coisa eu tenho a dizer para você.
E ele disse: diga-me, mestre, certo credor, uma pessoa que emprestou dinheiro, certo credor tinha 2 devedores. Um devia 500, digamos que fosse R$ 500, e o outro devia 50 reais. Mas, não tendo nenhum dos 2 com que pagar, não conseguiu pagar a dívida, o credor perdoou os 2. E Jesus perguntou para Simão: quem amará mais esse homem que perdoou as suas dívidas? E aí o próprio Simão respondeu: eu suponho que aquele a quem mais foi perdoado, a quem tinha uma dívida maior. Você percebeu que eu estou falando sobre perdão, sobre perda, sobre as nossas dívidas, sobre o que Jesus disse, dizendo: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Então, quem amou mais aquele que o perdoou? Aquele que mais foi perdoado. Que era o caso daquela mulher que estava ali, beijando os pés de Jesus, derramando óleo sobre os pés dele, chorando, derramando as suas lágrimas nos pés dele e secando com seus próprios cabelos. E Simão disse: aquele a quem mais perdoou. E Jesus replicou-lhe e disse: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: está vendo essa mulher? Eu entrei na tua casa e você não trouxe água para os meus pés, que era um costume da época, porque eles andavam de sandálias, sentavam ali, sentavam naquela mesa. Você não trouxe água para os meus pés, você não lavou os meus pés. Porém, essa mulher regou os meus pés com as suas próprias lágrimas e os enxugou com os seus cabelos. Você não me beijou, não me deste um ósculo. Entretanto, ela, desde que eu entrei, não cessa de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, Simão, mas esta com um perfume caro, que nem se sabe como ela comprou aquele perfume. Ela ungiu os meus pés. Ele olhou para a mulher e disse: perdoado-lhe são os seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Você percebeu que tem uma regra? A quem muito se perdoa, vai fazer com que aquela pessoa te ame muito mais. Então, o perdão é algo válido para nós praticar a partir da nossa casa. O Evangelho, que quer dizer boa nova, boa notícia, o Evangelho que Jesus ensina, é um Evangelho que a gente vive a partir de nós para o seu próximo, aquele que está próximo de você. Hoje, quem está próximo de mim? Primeiro, a minha esposa. Segundo, os meus filhos. Depois, os meus colegas, os meus vizinhos. As pessoas que estudam comigo, as pessoas que se relacionam. Nós não podemos fazer obras de caridade para pessoas que nem conhecemos, sendo que não fazemos aquilo que está tão próximo de nós.
O próprio Jesus disse: aquele que não faz o bem para os de casa nega a própria fé. Então o perdão começa em casa. Quando se magoar, é isso que alimenta um relacionamento. A gente tem que puxar as pessoas. Primeiro em casa, no nosso relacionamento diário. Nós temos que viver criando vínculos, não destruindo pontes que nos ligam a outras pessoas. E as pessoas estão prontas para destruir pontes. Não se vincular a relacionamentos por causa de bobagens. Falta de conversarem, mesmo que aquilo não vá ser a mesma coisa como era antes. Mas pelo menos quem teve a atitude vai ter uma vida livre. Nós temos o poder de perdoar os pecados. E nós temos o poder de reter os pecados. A quem você perdoa, está perdoado. Não importa se ela não perdoou ou ele não perdoou. Importa que você perdoou ou liberou um perdão. Eu te libero. Eu te perdoo. Nós temos que lidar com isso. Lidar com perdão. Quem perdoa sempre sofre uma perda. Perdoar é perda. O perdão não implica em esquecer. Você não vai esquecer. Porque a nossa mente vai guardar aquilo. Perdão é isso, não implica em esquecer. Perdão implica em não cobrar a dívida. Como eu falei lá no início. Não cobre a dívida. Você perdoa, não cobra a dívida. Porque quem perdoa, perde. Como eu disse semana passada, Colossenses capítulo 2, versículo 13. Está escrito lá que Jesus levou sobre si todo escrito de dívida que era contra nós. Ele cancelou toda essa dívida. A dívida foi paga. Por isso que eu hoje estou livre para liberar as pessoas. Precisamos conserto muitas vezes. É voltar lá atrás, consertar o que pode ferir o outro, né? Quanto mais você perdoa ou é perdoado, mais você tem essa capacidade de mudar a sua mente, porque o perdão ele está conectado ao amor. Existem vários tipos de amor, mas estamos falando do perfeito amor, aquele amor que lança fora todo medo. Assim é o amor de Deus para conosco. E é dessa maneira que nós devemos amar os nossos semelhantes. Isso é fácil? Não é. Porque nós somos indivíduos. Nós já temos uma mente muitas vezes cauterizada. Nossa consciência cauterizada. A nossa mente é inflexível para ouvir um ensino como esses, porque eu sei que está passando um monte de coisa na cabeça de vocês enquanto eu falo. E não tem como não passar. Ou até situações que você lembra. Então, o perdão está vinculado ao amor. A conexão entre perdão e amor é fundamental para que você tenha consciência de que você foi perdoado
E você pode, a partir daí, ter mais sensibilidade e compaixão pelas pessoas. Como amor ao próximo, como a caridade, como ajudar as pessoas, como ter empatia. Enfim, o Evangelho é isso. O Evangelho tem a ver com relacionamentos. O Evangelho tem a ver com atitudes com o próximo, com atitudes existenciais. Que nós possamos ter a capacidade de amar e de perdoar, de ter a conexão do amor com o perdão. O tanto quanto perdoamos é o tanto quanto amamos. Quem muito é perdoado, muito ama. Perdoe, que as pessoas vão te amar. Ame, que você vai conseguir perdoar com facilidade. Todos os dias. Pratique isso com seu marido, com a sua esposa, com seus pais, com seus filhos, com seu semelhante, com seus colegas. Muitas vezes na minha existência ou na minha vida profissional, eu tive que voltar lá e consertar a ponte que eu tinha derrubado por uma atitude minha. Voltar lá e consertar. Se aquela pessoa ficou de bem comigo, eu não sei. Mas eu deixei uma ponte erguida se ele quiser voltar. Se ela quiser voltar. E passar naquela ponte e vir conversar. E vir ter relacionamentos de novo. Perdão faz isso. Vamos orar então. Pai, nós te agradecemos por essa oportunidade com os nossos irmãos aqui, nossos amigos, nossos colegas, de trazer essa palavra tão importante nas nossas vidas. A começar em mim, que esse processo continue de transformação de mente, de coração, de espírito, de alma. Que essa transformação continue na minha vida e que aqueles que ouviram também, se já praticam, que continuem praticando, se não praticam, que pratiquem. E tu possa fortalecer eles e falar dentro deles, na sua mente, no seu coração, no seu espírito, a respeito de tudo que foi falado. E nós te agradecemos, porque apenas fui um canal para trazer esse ensino, que também me atinge em todos os sentidos. Em nome de Jesus de Nazaré. Amém?